Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo de seus lares. É com muita alegria e muitas saudades que estamos mais uma vez reunidos para a sessão virtual do Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui. Pais e mães, as aulas continuam sendo disponibilizadas para os seus filhos da evangelização e pré-mocidade pelo canal do YouTube, canal SEAC Birigui, Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos nos relaxar, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, pedindo amparo, orientação e serenidade para todos vocês que estão nos assistindo, seus entes queridos, onde quer que se encontrem neste momento. Que os protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, estejam nos envolvendo com um manto divino de bênçãos de paz, amor e esperança. Nessa jornada terrena, devemos fazer nossas boas ações para crescermos moral e espiritualmente. A alegria de estudar e entender essa doutrina bendita é o mais perfeito dom que Deus nos concedeu. Saibamos aproveitá-lo. Quando confiamos no poder divino, o impossível torna-se realizável pela nossa fé. E fazendo ao próximo o que desejamos para nós mesmos, estamos praticando a caridade, o que significa nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Parafraseando Chico Xavier, não exija a perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se o quanto possível. Que os médicos espirituais derramem o remédio espiritual sobre todos vocês que estão nos assistindo, seus familiares e amigos que necessitam da cura do corpo e da mente. Que os enfermos hospitalizados ou num leito de dor em seus lares, sejam curados das enfermidades que os atingem. Qualquer que seja o pedido, a prece será sempre nossa grande aliada, trazendo o efeito calmante para os nossos corações. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje nossa palestra será com a doutora Noemi Gonçalves Manfredi e o tema será Bem-aventurados os pobres de espírito. Boa noite a todos. Estamos realmente saudosos do momento presencial em que podemos estar em contato pessoalmente, mas se faz necessário que pelas condições que ainda enfrentamos, que o afastamento continue, que o distanciamento social continue. E por essas razões, nós não podemos nos furtar a estar sempre realizando, através dessa forma tão distanciada, de uma forma virtual, mas ao mesmo tempo próximos, porque a proximidade se dá pela união dos pensamentos. Estamos próximos, pensando na presença de Jesus em nossas vidas.
Esse é o objetivo dos nossos encontros, para que possamos estar fortalecidos neste momento que é tão difícil, que é tão delicado para todas as pessoas que estão vivendo situações das mais delicadas até situações mais amenas, mas todos nós estamos mergulhados nesse momento, nessa situação de conflito, nessa situação de desesperança, e para isso nós trazemos, através dos nossos encontros virtuais, o Evangelho do Espiritismo, para que possamos estar entendendo este momento e, através das palavras balsâmicas, tanto de Allan Kardec, que decodificou o Espiritismo, quanto o nosso mestre maior, que é Jesus Cristo, nós estamos nos alimentando dessas mensagens e podendo desta forma nos fortalecer mutuamente neste momento, contando sempre com a assistência da espiritualidade maior, dos espíritos superiores que nos amparam, que nunca nos abandonam e que pacientemente e trabalhando com certeza na espiritualidade estão olhando por todos nós e amparando a todos na medida das nossas necessidades. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, que é Bem-aventurado os pobres de espírito. E já cabe aqui uma definição. Pobres de espírito, nós estamos falando do humilde, da humildade. Então o tema de hoje seria a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Ser simples e humilde é muito mais difícil do que nós podemos dimensionar, porque nós estamos tão acostumados a viver na vibração do orgulho, da prepotência e da vaidade, que nós nos distanciamos muito do que significa a verdadeira humildade, a verdadeira simplicidade. E por vezes, na nossa sociedade, ser humilde, ser simples, é tido como algo menor, uma pessoa que não tem muitos recursos, não é? Bom, já vamos, a partir dessa leitura do capítulo 7, entender que a humildade não tem nada a ver com poucos recursos, que a simplicidade não tem nada a ver com a quantidade de anos que aquela pessoa estudou ou deixou de estudar. Essas qualidades são qualidades inerentes ao ser humano que tem uma postura superior, mas essa superioridade vem da assistência espiritual que essa pessoa recebe. Quando dizemos espíritos superiores, queremos estar nos reportando àqueles que já passaram aqui pelo nosso planeta Terra, por várias encarnações. Eles cada vez mais melhoraram, foram tentando melhorar, tentando fazer com que os seus defeitos fossem reconhecidos, e uma vez reconhecidos, esses defeitos fossem definitivamente extraídos do interior daquela pessoa. Então, através de muitas encarnações, esses espíritos foram ganhando essa superioridade, mas é uma superioridade moral, certo? E quanto mais superior na espiritualidade, mais simples e mais humilde. Então, esses adjetivos, essas virtudes, elas são inerentes daquele espírito que desenvolveu muito, que chegou a um estágio muito maior do que às vezes que nós que estamos aqui nesse patamar, nós podemos entender. Por quê? Nesse patamar que nós estamos vivendo, ainda estamos vibrando muito com o orgulho, com a vaidade, com a prepotência. E isso acontece num plano, às vezes, tão sutil que nós não percebemos nas nossas relações cotidianas
que nós estamos sendo orgulhosos, que nós estamos sendo prepotentes, vaidosos da nossa posição ou da nossa propriedade, seja um carro, seja uma casa, seja um título, seja, enfim, seja a quantidade de bens que nós tenhamos. Então nós estamos, na verdade, dentro desse patamar, todos nós que estamos aqui, estamos, de certa forma, tentando trabalhar internamente esse que é uma das situações mais desafiadoras para o ser humano, que é o orgulho. E esse capítulo vai falar para nós justamente da contraposição entre o orgulhoso e o humilde, que à primeira vista, né, parece que o orgulhoso leva alguma vantagem e o humilde não. Mas nós vamos entender, pelo que Kardec nos decifra e pelas palavras de Jesus, que a humildade, ela pertence aos espíritos superiores, que já conseguiram trazer o orgulho para um estágio tão pequeno que ele desapareceu na sua constituição, nesse outro patamar de mundo que provavelmente eles se encontram, que nós muitas vezes não temos nem condições de entender qual é esse outro lugar na espiritualidade, porque nós ainda estamos muito tensos, muito presos a essas situações aqui do planeta, tá? E não sem motivo. Se estamos aqui vivendo este momento, é para aprender alguma coisa. Se estamos neste momento unidos a um determinado grupo, é porque nesse grupo que nós pedimos para vir, é ali que nós temos que aprender a nossa lição, não é? E uma vez dito isso, nós podemos, eu vou elencar para vocês alguns pontos que eu gostaria de estar passando para a gente estar pensando juntos, certo? Então, primeiro, eu vou falar da régua. O que seria essa régua? A régua é um instrumento que todos nós temos. Eu carrego uma régua, vocês, cada um de vocês carrega uma régua. A régua é a medida que nós usamos para nos medir e para medir o outro. A régua, na verdade, seria um conjunto de padrões, de comportamentos que eu passo a julgar muito mais no outro do que na minha própria pessoa. Então, quando eu vejo uma pessoa tomando uma determinada atitude, eu já pego a minha reguinha e já vou tentar medir a atitude daquela pessoa. Aí eu falo, nossa, como essa pessoa agiu errado. Imagina fazer isso nessa altura da vida, seja ele mais velho. Ou então, olha que moço tresloucado. Imagina, olha a atitude, olha como é ingrato a seus pais. Então, quando eu tiro a minha régua, a minha reguinha, e vou medir a atitude das pessoas, eu estou julgando cada uma delas e estou me colocando num lugar de superioridade. Portanto, num lugar de orgulho, porque eu me acho na capacidade de estar, através da minha reguinha, que tem ali as medidas, medir o outro pelo que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Mas eu não levo em consideração o que cada um passa no seu íntimo, internamente. Porque cada pessoa sabe, como diz um velho ditado popular, onde o calo está doendo. Não é verdade? Se cada um sabe onde o calo está doendo, muitas vezes eles não mostram, não é? Para a gente. As pessoas não ficam aí, às vezes, mostrando as suas mazelas, as suas vulnerabilidades. É de bom tom social manter um certo afastamento dessa região da intimidade, não é? Então, nós não temos como julgar.
o que realmente está acontecendo com essa pessoa. Se ela realmente teve algum motivo que a levou até a essa situação. E eu continuo, toda vez que encontro uma pessoa, tirando a minha reguinha e medindo para saber se aquela pessoa agiu certo, agiu errado. Eu, no lugar dela, não faria isso. Que é prova de maior orgulho, maior prepotência, maior vaidade. Quem diz que nós não estamos fazendo até pior nas situações do cotidiano que nos pegam às vezes de surpresa, nas situações que não nos deixam enxergar com clareza? Porque se tem uma coisa que o orgulho faz conosco, é nos colocar uma venda nos olhos. O orgulhoso não consegue enxergar os seus próprios defeitos. E sabe por quê? Porque o orgulhoso, ele se ilude com as ideações fantasiosas do mundo. Então, através dessas ideações, dessas idealizações do mundo, eu começo a me iludir. Chega no momento que eu não sei o que é a verdade e o que é a ilusão. Por quê? Eu coloco uma venda e essa venda me permite não enxergar mais nada. Então eu fico só com a minha reguinha, medindo um, medindo o outro, vendo a atitude, de uma pessoa, mas a minha própria atitude eu não consigo perceber, eu não consigo ver, porque eu estou idealizando tanto o mundo, idealizando tanto as pessoas, que eu não consigo perceber em mim aqueles defeitos que às vezes eu estou apontando. Porque quanto mais um defeito numa outra pessoa me causa algum tipo de indignação, de raiva, mais porque aquele defeito, muitas vezes, eu o tenho no meu interior. Então, na verdade, eu não quero ver o meu defeito. E eu enxergo o meu defeito no outro. Porque é mais fácil eu criticar o outro do que eu enxergar em mim e falar, bom, agora que eu percebi que eu tenho esse defeito, é hora de começar a trabalhar primeiro para tirar esse véu da ilusão, para tirar essa venda, encarar aquele defeito que eu tenho e tentar trabalhar da melhor forma possível para que esse defeito aos poucos seja desconstruído e nasça naquele lugar, daquele defeito desconstruído, uma energia melhor, uma energia mais fina, mais sutil. Quando nós percebemos que nós ainda estamos estagnados ou parados, ou quando as nossas energias estão muito densas, quando nós ainda carregamos muita raiva, quando carregamos, a raiva está ligada à culpa, que você não assume, então você coloca aquilo tudo e transforma em raiva. A cabeça do ser humano, ela é incrível. Ela pode criar oportunidades para transformar algo através da luz em algo bom, quanto transformar aquilo em algo pesado, difícil. E quanto mais eu fico nesse pesado e nesse difícil, mais esse pesado e esse difícil se tornam reais para mim. Entenderam? Então eu continuo com a venda, eu continuo sem ver. Porque nesse capítulo 7, o espírito de Adolfo, em 1862, resume muito bem, através de uma pequena frase, isso que nós falamos agora. O orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Então, quanto mais orgulhoso, mais nós somos indulgentes com as pessoas que nos elogiam, né? Então, olha como eu sou bom, olha como eu sou uma pessoa caridosa, olha como eu sou... Às vezes, ela não fala isso,
mas às vezes ela é assim. Internamente eu falo, nossa, como eu sou boa, como eu ajudo as pessoas, como eu tenho uma palavra de conforto, mas internamente ela está se orgulhando disso. Enquanto essa venda estiver na frente dos olhos da pessoa, ela não está praticando a verdadeira caridade. Ela está praticando a caridade para alimentar o seu orgulho, para ela se sentir melhor do que o outro, para ela se sentir mais potente, mais poderosa que os outros. E nesse caminho, nessa senda da religiosidade, e das religiões em geral, essa é uma armadilha frequente que pega a todos nós. Todos nós estamos sujeitos a ela. Ou seja, de estarmos exteriormente praticando a caridade, mas interiormente nós estamos cheios de orgulho por nós mesmos estarmos ali fazendo tudo aquilo porque eu sou uma pessoa muito boa. Aí eu tiro a minha reguinha e vou medir um, vou medir o outro, a atitude do outro. O que eu estou sendo no fundo? Orgulhosa, né? E olha bem, o espírito de Adolfo fez essa manifestação em 1862. E nós estamos em 2021 e ainda estamos debatendo isso. Jesus falou isso há 2000 anos, mais que 2000 anos atrás, para nós, não é? A respeito do orgulho, e nós ainda estamos debatendo isso. E como é difícil estarmos trabalhando essas questões, porque nós colocamos essa venda, não é? Num segundo ponto, nós temos que ter a disposição para tentar trabalhar dois outros elementos que o orgulho impulsiona em nós, que é a competição e, claro, com a competição, a necessidade de vencer o tempo todo, de mostrar o tempo todo que nós estamos muito bem. Isso causa um estresse interno que muitas vezes desemboca ou numa depressão, ou numa crise de ansiedade. Por quê? Porque nós temos que estar comparecendo socialmente a um padrão que está fora do nosso alcance. Nós não somos capazes de aceitar aquilo que nós podemos, aquilo que temos condições. Isso é ser humilde. É entender onde está o meu limite, entender esse meu limite e a partir disso devagarinho tentar transpor. Para muitas pessoas é difícil entender sequer qual é o seu limite, onde eu estou e até onde eu posso ir, certo? Então fica tentando competir de uma forma exagerada com tudo e com todos. O que acontece? Esse terreno interno, a intimidade, o interior da pessoa vai se esgarçando como se fosse um tecido. Por quê? Vai ali, né? A competição, eu preciso vencer, eu preciso mostrar para todo mundo que eu sou um vencedor. E esse tecido interno vai se abrindo. Quando a pessoa vê, ela já provocou ali um determinado rasgo no teu tecido interno que acaba desenvolvendo uma doença, né? Uma doença emocional que acaba depois atingindo o corpo físico, porque é nessa ordem que as doenças vão se manifestando. Isso quer dizer que muitas vezes eu fico no espírito de competição, por quê? Por causa do orgulho. Porque eu não quero admitir que eu seja, talvez, não tão bom nessa determinada situação, mas eu sou muito bom na outra. Nenhuma atividade humana é pequena. Todas as atividades humanas, sejam braçais, sejam intelectuais, elas são maravilhosas, que permitem que a vida aconteça aqui no nosso mundo, não é verdade? Então nós temos que agradecer os dons que Deus nos deu. E a partir desse agradecimento, fazer o melhor que nós podemos fazer dentro desse limite e não ter vergonha do nosso limite, certo? Porque uma coisa que o orgulho tem é vergonha. Porque eu não posso mostrar para o outro a expectativa que o outro tem de mim, certo? Então eu fico sempre para fora.
tentando estabelecer com os padrões externos algum tipo de relação. Por quê? Porque eu mesmo tenho a minha reguinha e fico medindo todo mundo. Assim como eu meço todo mundo, todas as pessoas estão me medindo também. É esse o sentimento que tem. Não, espera aí, aquela pessoa está achando que eu estou fazendo isso ou não estou fazendo isso. Porque todo aquele que mede também se sente medido. Então ele fica o quê? Naquele eterno conflito ali por dentro. Eu quero melhorar, mas melhorar para o outro e não para ele mesmo. Melhorar para atingir a expectativa do outro e não a sua expectativa. Certo? Aí nós temos um terceiro ponto que fala que nos tempos atuais, as crises de depressão e de ansiedade, elas às vezes causam a apatia que neutraliza o desenvolvimento do ser integral. Isso quer dizer que tanto alguém que está muito ansioso como alguém que está muito depressivo pode chegar num caminho que é a apatia. O que seria a apatia? Eu quero tanto corresponder às expectativas de fora, dos padrões de fora, eu não consigo. Então eu me deprimo ou eu me torno ansioso. Como a depressão leva a um caminho difícil e a ansiedade também, crises de ansiedade são terríveis. Quem as tem sabe muito bem como são difíceis. Observa se isso não está acontecendo por essa necessidade, às vezes, de mostrar algo através do seu orgulho. Para um pouquinho. Seja humilde com você mesmo, simples com você mesmo. Entenda para onde aquilo que te alimenta a alma, aquilo que te faz bem. Porque o que faz bem para você vai fazer bem para aquele que está do seu lado. Tá? Aí nós vamos ter também o Lacordaire, nesse mesmo capítulo 7, ele vai falar dos fariseus modernos. Eu achei muito interessante, não é? Os fariseus modernos, quem seriam? Então eu vou ler um trechinho para vocês, só para poder nos situarmos, tá? Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade. O Deus que fizeste é ainda o bezerro de ouro, que cada qual apropria ao seu gosto e ideias. O fariseu, ele desempenha um papel ativo no controle das religiões. Ele é um observador das práticas exteriores. Ele olha o culto exterior, a prática exterior. Então, ele é um controlador, certo? Sobre a aparência de uma delicada e meticulosa necessidade de atender a cerimônias externas, a rituais externos, ele esconde, às vezes, coisas que ele quer deixar muito bem guardadinha. E a maior de todas elas é o orgulho. Olha só. E, sobretudo, o excesso de desejo de dominação. Quando Jesus veio, ele desmascarou essa atitude dos fariseus de seu tempo. Ele foi direto nessa ferida. E Lacordaire, em 1863, ele volta a falar dos fariseus, em 1863. E se nós falarmos nos dias de hoje, nós vamos falar dos fariseus modernos. Então, os fariseus modernos são aqueles que se travestem da cerimônia, do culto, mas internamente são orgulhosos. Aquilo que está sendo feito é para trazer às suas personalidades um brilho que eles acham que eles têm. Agora, nós não vamos falar eles, nós vamos falar que nós achamos que temos. Porque todos nós aqui temos um pouco de fariseus. Por que temos um pouco de fariseus?
porque nós queremos um Deus que se adeque às nossas necessidades. Um Deus que permita isso ou aquilo. Um Deus que nos atenda exatamente nessa situação ou naquela. Dificilmente nós entregamos a Deus, olha Deus, eu não sei o que é melhor para mim, mas a sua presença em mim vai saber me dirigir para o que é melhor. Porque muitas vezes eu estou sendo conduzida pelo meu orgulho e não estou dando conta disso. Eu estou indo aos cultos religiosos, seja ele de qualquer religião for, fazendo muito lado externo e internamente eu continuo com o meu orgulho. Eu continuo com a minha régua julgando as pessoas. Eu continuo achando que a minha personalidade, que o meu ego, são muito bons para estar no mundo. As pessoas que não enxergam como eu sou bom, não é? Então, o fariseu moderno é aquele que ainda adora o bezerro de ouro. Qual é o bezerro de ouro? É o Deus fabricado pelo homem. O Deus fabricado pelo homem é o Deus mercado, é o Deus dinheiro, é o Deus aparência, é o Deus vaidade, não é? Então, quando a gente coloca isso tudo nesses deuses, que na verdade nós damos poder a esses pseudo-deuses, nós tiramos a força do nosso verdadeiro Deus que está interno a cada um de nós. Esse verdadeiro Deus, ele nos coloca em confronto com os nossos defeitos. E o nosso defeito maior é o nosso orgulho. Em contraposição, ele pede para nós, seja humilde. Entregue a essa expressão divina que existe dentro de você o destino da sua vida. O que é melhor para mim nesse momento? Mas eu não quero isso. Não, isso pode ser melhor, mas não, acho que o senhor deve estar enganado, Deus. Porque não é bem isso que eu quero. Olha aí, eu quero. Então, o que eu levo para o lado do eu, para o lado do ego, para o lado da personalidade? E eu entrando pelo lado do eu entro o quê? Eu entro no orgulho, na competição, aí eu começo a perceber os outros, julgar os outros, aí eu acho que os outros estão me julgando, aí eu começo a ter uma pressão interna muito grande, eu começo a desenvolver depressão, ansiedade, angústia, tudo que é fora do meu controle. Como assim fora do meu controle? Como pode uma coisa ficar fora do meu controle? Eu quero controlar tudo. Eu quero que tudo esteja ali, do meu jeito, da forma como eu deixei, ou da forma como eu arrumei. E esse controle é o primeiro que nós temos que abrir mão. Porque esse controle vem do nosso ego, não da nossa presença divina. Ele vem não da presença de Jesus em nós, através dos ensinamentos. Porque é como se nós colocássemos Jesus distante, no céu, em outro lugar. Jesus não está nesses lugares, longe. Ele está dentro de nós. E Ele só consegue falar verdadeiramente conosco quando nós abaixamos as armas, vamos dizer assim, abaixamos as nossas resistências e entendemos quantos defeitos temos que procurar mexer, quanto tempo vamos levar para isso? Porque cada um de nós tem um tempo, não é aquele que tem mais títulos ou menos títulos. Às vezes aquele que tem mais títulos, estuda tanto, tem a cabeça tão fechada para aquelas coisas que estudou, que ficam cristalizadas, padronizadas, que não consegue abrir o espírito. Quando você não tem tantas coisas na sua cabeça, tantas cobranças, o teu espírito fica mais leve. E o contato com essa energia, com essa presença de Deus, fica mais suave. Lembra? Do fardo leve. O fardo fica mais leve, porque fardo todos nós carregamos. Isso é fato. É para isso que estamos aqui. Não estamos a passeio. Estamos aqui para trabalhar. Não é? E por fim, nós temos... vamos falar um pouquinho da cura agora, não é? Curar primeiro a causa do mal, que é o orgulho.
Cego são os que não veem a luz. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Dizem: se quiseres me convencer, é necessário que faças isso ou aquilo, neste momento e não naquele, pois este é o que me convém. Esse é o fariseu moderno que está por aí, somos nós. Em determinados momentos de nossa vida, que nós estamos ainda ali, empacados numa situação, nós não saímos dali. Por quê? Porque nós queremos que Deus faça do jeito que nós achamos que é o melhor. Nós não nos abrimos para outras possibilidades, certo? E eu acho interessante quando ele coloca muito o orgulho com a cegueira. Ele faz um paralelo muito interessante entre o orgulho e a cegueira, certo? E chegando já mais assim para o final da nossa exposição, eu vou trazer para vocês, dentro desse capítulo 7, o que Jesus nos fala das principais características, vamos dizer assim, para nós conseguirmos atingir esse grau de simplicidade, de humildade, que é uma vibração muito sutil e muito superior. Então Jesus nos colocou isto, olha bem, ele comparou o menino à simplicidade. O que é o menino? O que é a criança? Vocês sabem que quando nós estamos aqui, estamos reencarnando, nos nossos primeiros anos de vida, na nossa infância, nós somos beneficiados pela lei do esquecimento. Então, por um tempo, nós ainda estamos ali cercados pelo amor de nossos pais, quando nos é possível, não é? Aqueles que têm o privilégio de ser cercado pelo amor dos pais, de uma família, porque muito nem os tem, não é verdade? Mas, enfim, esse estágio da meninice, da criancice, é o estágio da inocência, mas da boa inocência. Daquela inocência que nos faz acreditar naquele papai, naquela mamãe, que nós vamos ser supridos nas nossas necessidades, tá certo? Então é esse menino que Jesus está falando, é essa criança, é esse estado de espírito que nos leva a ter uma confiança em algo, em alguém que nos vai amparar em todos os momentos. Muitas vezes nós não temos essa confiança. Nós falamos que tem. Não, eu confio em Deus, mas basta uma necessidade maior, uma crise mais difícil para provar para nós mesmos que nós não temos tanta confiança assim. Então nós não conseguimos. O estágio da nossa meninice, da nossa infância, ele é muito difícil de ser atingido, porque quanto mais adulto nós vamos ficando mais distante desse estado puro da nossa alma, do nosso espírito, porque nós vamos ficando impregnados das leis do mundo externo, das leis do mundo que nos cerca. E aí nós vamos ficando, já não sabemos mais o que é realmente algo nosso e o que é algo que vem de fora, do mundo, um padrão de fora, certo? Então, Jesus fala que uma outra forma interessante da gente curar o nosso orgulho, né, é trazer a seguinte máxima: quem se elevar será rebaixado. É trabalhar o sentimento de superioridade. Olha que interessante. Às vezes, aquele que se diz mais humilde é o que se sente internamente mais superior. Eu posso ajudar os outros, não é? Então, esse sentimento de eu posso ajudar, e não é ajudar só financeiramente, materialmente, não. Às vezes, nós achamos que podemos dar conselhos aos outros. Estamos cheios de verdades. E quem diz que essas nossas verdades são as melhores? Quem nos pode afirmar isso? Uma vez que somos seres tão imperfeitos na busca, né, dessa evolução espiritual. Às vezes a pessoa não precisa daquele conselho àquela hora, não é? E nós nos achamos, ele não me ouviu, ela não me ouviu, eu falei para ela que era assim. Olha a nossa, internamente a nossa prepotência, mas eu falei que deveria ser assim. Olha o nosso orgulho, não é? Então,
percebem como muitas vezes a nossa fala é diferente do que nós sentimos? E aí Jesus, Mateus, ele nos deixa esse trechinho que eu gostaria de ler para vocês, para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje. Pedido da mãe de Tiago e de João. Então a mãe de Tiago e de João chega a Jesus, lá naquele período que Jesus estava caminhando, passando, fazendo os milagres, trazendo as pessoas para uma nova proposta de vida, colocando o dedo na ferida dos fariseus, daquela época, que ficavam só na aparência. Então, essa mãe chega para Jesus e ela pede o seguinte: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então ela pede para Jesus, para que Jesus dê privilégio, de sentar-se à direita, o outro filho à esquerda, deu privilégio aos filhos dela, uma vez que ela é uma pessoa muito devota, e uma vez que os seus filhos seguem Jesus em todos os seus passos, ela se sentiu no direito de pedir isso a Jesus. Olha como Jesus responde: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete. Concebê-los é, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então Jesus fala, não é a mim, não sou eu que vou decidir quem sentar-se à minha direita e à minha esquerda. Quem sabe quem vai sentar-se à minha direita e à minha esquerda, ou vai estar compartilhando comigo, é o meu Pai. Ou seja, é a presença de Deus que vai determinar. É o Deus puro, o Deus verdadeiro. Aí Jesus continua. Continua na colocação desse trechinho. Ora, ouvindo isso, os 10 discípulos que estavam em volta indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus percebeu que todos os 10 discípulos começaram aquele burburinho, Eles começaram a ficar indignados. Como é que pede isso na frente de todos? Olha aí o movimento acontecendo. Então, Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate do mundo. Olha como ele fala. Primeiro ele diz à mulher que pede, ela está o quê? Cobrando a sua devoção a ele. Então, já que eu estou tão dedicada, cadê o meu quinhão? O meu quinhão é esse, para os meus filhos. Ele fala, não sou eu que vou decidir isso. Existe a presença divina, a lei divina que vai decidir isso. Aí, em seguida, Jesus nota que os discípulos começam a ficar descontentes. Aí ele olha para os discípulos e fala, opa, o que vocês estão fazendo em vocês é o que vocês renegam que acontece com os fariseus. Porque os fariseus ficam brigando entre si por espaços. Os fariseus ficam brigando entre si para ver aquele que ajuda mais, o que ajuda menos, o que quer fazer isso, o que quer fazer aquilo, o que se destaca mais, o que se destaca menos. Jesus coloca isso bem claro. É eles que fazem isso. Vocês não. Vocês estão aqui comigo, vocês estão tendo o privilégio, Jesus nunca usou essa palavra, mas eu estou aqui me colocando como uma serva e tentando entender.
Ele coloca muito claro. O fato de vocês estarem aqui comigo não ajudou vocês a entender nada. Vocês ainda estão com esse burburinho entrando na mesma perspectiva do orgulho, da vaidade, da prepotência, da competição. Não é isso que eu estou ensinando a vocês. O que eu estou ensinando para vocês o que é? É que quanto mais vocês se exaltarem, mais vocês terão que se rebaixar. Quanto mais vocês quiserem ser servidos, mais vocês terão que servir. Olha aí, é trabalhar o orgulho e a humildade ou não é? Não é? Então não basta só trazer o orgulho para debaixo do tapete e não fazer com que esse orgulho possa estar sendo trabalhado. Porque quando eu falo que qualquer pessoa no mundo é capaz de ter uma atividade, qualquer que seja, e essa atividade ser muito bendita, é porque assim o é. Porque não tem ninguém um melhor que o outro. Cada um ocupa o seu espaço de acordo com aquilo que pode e compete. Então Jesus fala de uma forma muito clara. Ele é muito claro. E ele chega e fala assim: eu estou aqui para estar disponibilizando esta vida para vocês entenderem tudo isso. Até onde vai a disponibilidade de vocês? Falou para os discípulos, né? Ele quis dizer isso. Até onde vai a nossa disponibilidade? Até onde toca o nosso orgulho? Até onde vai a nossa vaidade, a nossa prepotência? Nós cobramos por tudo isso? Será que no fundo nós não cobramos, não queremos reconhecimento o tempo todo? Reconhecidos por esse, por aquele outro, não é? E quem quer ser reconhecido? Aquele que é orgulhoso. Olha quantas coisas Jesus nos diz simplesmente com essas falas, como ele nos ensina de uma forma precisa, objetiva. Ele nos deixa essa lição. Então, podemos concluir que o orgulho, eles revelam uma personalidade prepotente e vaidosa. Não existem privilégios nas leis de Deus. E o indivíduo reage imediatamente, transmutando tão poderosa energia como o auxílio da prece, a fim de que a atitude infeliz, gerada pelo orgulho, dê lugar à simplicidade. Aqui, esse finalzinho, é no livro Estudo do Evangelho com Bezerra de Menezes. A equipe Bezerra de Menezes faz uma abordagem também de cada um desses capítulos. E aqui eu achei muito boa essa conclusão que se deu. Ou seja, como é que eu posso estar entendendo em que ponto que eu estou errando e como eu posso trabalhar o meu orgulho? Através da prece. Uma prece sincera, que nos coloque em contato com a presença divina em nós, que tenhamos a presença de Jesus, dos seus ensinamentos do nosso lado, porque certamente nós ainda teremos um caminho bastante longo para que toda a humanidade consiga trabalhar o orgulho da melhor forma possível para que ele se transforme em simplicidade e humildade, assim como Jesus nos falou. Gratidão. Obrigada. Que esses irmãos desencarnados que foram atraídos para essa casa de amor e caridade recebam a nossa prece para que eles compreendam sua nova realidade e não se revoltem. Partam confiantes e acreditem que a justiça divina é benevolente e que vocês serão acolhidos e auxiliados pelos amigos da espiritualidade. Que sejamos isolados das energias negativas desses espíritos que já partiram. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação,
Dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes de vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Para finalizar nossa reunião, agradecemos aos amigos espirituais que nos abençoam, nos protegem, minutos e segundos, não nos abandonando jamais. Vibremos em favor dos nossos familiares, amigos e irmãos necessitados, para que recebam o lenitivo espiritual e sintam-se abraçados à distância, pois estamos unidos pelas forças de nossos pensamentos. Quando nos doamos e respeitamos o nosso próximo, recebemos a visita dos mensageiros de luz e assim só teremos boas energias, paz e amor. Que nossos lares também sejam visitados esta noite pelos mensageiros, pelos protetores desta casa, e que todos sejam envolvidos por eflúvios divinos. Continuemos orando diariamente, às 12 e às 18 horas, pois com esta corrente fluídica teremos conforto, acolhimento que tanto necessitamos. Que os profissionais de saúde sejam intuídos para tomarem as condutas corretas e tenham suas forças físicas e mentais renovadas. Que essa pandemia seja dissipada de nosso planeta e que todos sejam curados. Movidos pela fé e pelo amor ao próximo, vamos multiplicar a fraternidade e a solidariedade humana. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Agora vamos ouvir a música Alma Gêmea. Uma noite abençoada a todos vocês. Até a próxima semana.
minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando andava pelo mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito. Juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo meu amor, alma gêmea de minha alma. Se eu te perder um dia, serei a escura agonia da saudade nos teus véus. Se tu me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito. Juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo meu amor, se tu me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus, dos céus, dos céus.